Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada familiar, na sua casa, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, nesta quinta-feira, mais uma quinta-feira abençoada. Estamos aí chegando a mais um final de semana. Esta semana que passamos, que tenho certeza que foi uma semana de bênçãos. Porque bênçãos nós temos que pensar, não é somente quando há alegrias e não há problemas. Não, bênçãos nós temos sempre quando temos Jesus no nosso coração, na nossa vida, guiando e estando à nossa frente. Então, mesmo quando nós passamos por problemas, por dificuldades, nós estamos na bênção, porque Jesus está conosco. E tenha certeza que Ele esteve com você durante toda esta semana e vai continuar estando até no sábado, que é o último dia desta semana. Então confia, coloca tuas ansiedades, teus problemas na mão do Senhor. Ele é contigo, com a tua família, com todos os seus sonhos, com todas as suas ansiedades, seus desejos. Então coloca nas mãos dele, confia que o Senhor é contigo. E nós estamos aqui mais uma vez meditando na palavra do Senhor, mais um ensinamento aí vindo diretamente do Senhor. Alguns minutos apenas, mas são minutos valiosos, porque são ensinamentos do Mestre, o Mestre dos Mestres, que é o Senhor Jesus. E Ele nos ensina para nos abençoar. Então, são momentos que nós paramos, apenas alguns minutos, de 10 a 15 minutos que paramos do nosso dia, que farão a diferença para termos um dia, a semana, mês, os anos abençoados da nossa vida. Claro, não basta apenas ouvirmos os ensinamentos, temos que ouvir os ensinamentos, entender os ensinamentos e principalmente colocar em prática na nossa vida, para que possam fazer efeito aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, as bênçãos que Ele quer derramar sobre a nossa vida. E hoje o tema é A Bíblia é o Espelho. E o capítulo, o livro e o versículo está em 2 Samuel 12, 7. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o rei Davi, sobre as escolhas do rei Davi, consequências, e analisar também a nossa vida baseada na vida do rei Davi. Mas antes, eu quero falar de uma situação de uma pessoa, uma história verídica que aconteceu com uma pessoa. Em certa ocasião, um farmacêutico e uma pessoa muito bem conceituada, ele era tido como um excelente profissional, pessoa honesta, pessoa de família, um profissional assim, de muita confiança pelas pessoas. Todas as pessoas, assim, a população confiava nele, os médicos confiavam naquele farmacêutico, porque sempre procedeu de forma correta. Então era uma pessoa em que todos confiavam, era uma pessoa que era querida por todo mundo. Mas ele tinha um procedimento que era escondido das pessoas, algo muito terrível que ele fazia. Para que ele fosse mais bem, se desse melhor na sua vida financeira, nos medicamentos que ele vendia para quem fazia quimioterapia, ele começou a diluir água nesses medicamentos. Então, é claro, se ele diluía água no medicamento, o medicamento já não tinha o mesmo efeito para a pessoa que o comprava e fazia a quimioterapia. E era muito prejudicial a essas pessoas. E ele fazia isso para quê? Para render mais, para vender mais e ganhar mais também, que é muito errado. Até que um dia descobriram tudo isso que ele estava fazendo, aquele proceder errado dele. Ele foi condenado, foi processado e foi condenado. E aí os próprios médicos que o conheciam e tinham ele uma imagem alta dele, uma confiança alta, começaram a se questionar, mas como isso? Como foi possível ele fazer isso? Uma pessoa desse nível, de tanta confiança, foi
fazer isso, né? Como que ele pôde fazer isso? Ficaram indignados, não só os médicos, como todo que os conhecia. Bom, então vamos pensar também, não só no proceder desse farmacêutico, mas também no proceder agora do rei Davi. O rei Davi, segundo a Bíblia, é o homem segundo o coração de Deus. Mas se nós formos observar a vida de Davi, como ele errou, como ele pecou, você também pode se perguntar, assim como perguntaram aqueles médicos, mas como pode isso? Como pode acontecer isso? Ser considerado um homem segundo o coração de Deus e cometer tamanhas atrocidades como cometeu o rei Davi, como por exemplo, roubar, né, entre aspas, a mulher de outro homem, ficar com a mulher de outro homem. E esse mesmo homem em que ele roubou a esposa, colocá-lo à frente de uma batalha, mandá-lo para longe para morrer, para que ele pudesse ficar com essa esposa. Então são coisas terríveis cometidas por Davi, e ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Aí vamos parar. Atitudes horríveis de Davi? Sim, e ninguém pode provar o contrário. Porém, nós não podemos e nem devemos julgar Davi e ficar apontando o dedo a ele e ficar questionando: como pode? Quem é ele para fazer isso? Como Deus pode considerá-lo o homem segundo o seu coração, se ele cometeu tantos pecados horríveis? Nós não podemos ficar nos apegando a erros, a falhas de Davi, desse farmacêutico e de nenhuma outra pessoa. Se nós formos ficar olhando para erros, pecados e falhas de outra pessoa e ficar acusando, então nós não nos conhecemos a nós mesmos, porque nós também erramos, nós também pecamos e nós também falhamos. Inclusive a Bíblia diz que aquele que está em pé se cuide para não cair. O que significa isso? Que nós não podemos ficar olhando para aquele que caiu, para aquele que errou, ficar acusando e apontando o dedo, porque nós também podemos errar, podemos cair, e às vezes da mesma forma que aquela pessoa errou e caiu. Ou de outra forma, mas o fato é, nós também podemos cair, nós também podemos errar, e nós erramos e pecamos também. Então, por que Deus expôs a vida de Davi, os erros de Davi dessa forma na Bíblia? Para nos ensinar. Ele expôs isso para mostrar que, embora nós erramos, se nós nos arrependemos de todo o coração, de verdade, Ele é pronto a perdoar, nos levanta a continuar caminhando e Ele sempre estará conosco. Então, nós temos que olhar os fracassos dos outros para alerta para a nossa vida e não para ficarmos acusando o outro. Olha, o outro fez isso, olha, ele fez aquilo. Não. Vamos olhar, vamos orar por aquele que caiu e vamos nos alertar para não cair e cometer os mesmos erros que eles fizeram. É muito comum isso em adultério. Pessoas que adulteram, aí, por exemplo, um cônjuge adultera, o próprio cônjuge, a vítima, vamos dizer assim, fala assim, ele errou, eu vou fazer também. Isso não está correto. Isso não é de Deus. Não está correto e nós temos que olhar e falar, Deus, mostra que ele fez errado ou que ela fez errado e me abençoe para que eu não caia na mesma tentação. Ou outras pessoas que então estão em volta. Eu falo do adultério porque é algo muito comum a acontecer. Inclusive, eu assistia a novela Jesus, sexta-feira, e passou aquela passagem da mulher adúltera, em que ela foi levada e jogada diante de Jesus para ser apedrejada, e Caifás e todos os demais ali colocam para Jesus e falam, a lei de Moisés diz que a mulher, quando é pega em flagrante adultério, tem que ser apedrejada. E você o que diz? Falam para Jesus. Então aquela passagem que é muito conhecida, Jesus começa então a escrever na areia e eles falam, então estamos esperando a resposta. E Jesus vira para eles e diz,
aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E então, na novela, começa a mostrar alguns personagens e mostra assim, eles lembrando dos pecados cometidos. Inclusive, vários dos personagens que estavam mostrando, vários dos pecados cometidos são adultério. Homens ali lembrando de que já tinham adulterado. O próprio esposo daquela mulher que foi jogada ali, ele já tinha adulterado. Então, vejam como as pessoas são hipócritas, acusam e querem apedrejar outros, acusam e querem matar a outros, mas também cometem os mesmos erros, os mesmos pecados. Então, não olhemos para o próximo, não olhemos para as pessoas com o olhar de acusação, de abandono, mas de clemência, de misericórdia e de alerta para a nossa vida, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros que essas pessoas caíram, porque nós também somos fracos, nossa natureza é pecaminosa. Temos que parar de fazer o papel do diabo, que é de acusador. Esse papel é dele, ele é acusador. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e não podemos ser acusadores. Nós temos que ser clementes, misericordiosos, que é o que ensina Jesus Cristo. Então, vamos agora ter um olhar diferente para as pessoas que erram. Vamos estender as mãos para essas pessoas que erram. Vamos orar por elas, para que o Espírito Santo toque, para que elas tenham força para reconhecer o erro, mudarem de vida, como Jesus falou para a mulher adúltera. Onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusou. Então eu também não te acusarei, você está perdoada, vai e não peques mais. Este é o segredo. Deus nos perdoa quando estamos verdadeiramente arrependidos. E o segredo é, vá e não peques mais. Então, amados, o reconhecimento da nossa fraqueza nos faz permanecer dependentes da força do nosso Deus. Palavra forte, palavra abençoada. A Bíblia é o espelho que mostra como Deus nos vê. Que o Espírito Santo tenha tocado em seu coração, que você seja nova criatura, tenha um novo olhar, uma nova perspectiva de vida para com você e para com todos os que estão à sua volta. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma quinta-feira, mais um dia, mais uma semana que está chegando ao seu final. E nós queremos te agradecer. Te agradecer por estar conosco, te agradecer por nos ensinar, por nos abençoar, por nos perdoar quando erramos. E te damos graças porque temos o Senhor e podemos reconhecer nossos erros. Ainda é tempo de reconhecer nossos erros, pedir perdão e ser perdoado. Espírito Santo, nos faça forte para não cairmos nos erros, mas se cairmos, que automaticamente já o reconheçamos, possamos pedir perdão e ser perdoados. E seguir sem errar mais. E que possamos olhar para os erros de outras pessoas não com um olhar de crítica e abandono, mas com um olhar de clemência, misericórdia e de alerta para nossas vidas, sabendo que se erraram, nós também podemos errar. E por isso, temos que nos fortalecer no Senhor, porque estando debaixo da Tua graça, mais difícil é de cairmos no erro, no pecado, Senhor. Nos abençoa, nos guarda da fúria do diabo, das acusações do diabo e nos liberte de sermos acusadores, porque esse não é nosso papel. Nós temos que ser abençoadores, porque é isso que o Senhor nos ensina. Fica conosco, continua abençoando nossa quinta-feira, nossa noite que logo mais virá. Abençoa também nossa sexta e nosso sábado para encerrar essa semana com as bênçãos do Senhor. Fica conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma palavra de bênção, mais um dia abençoado, momentos aqui gloriosos que passamos aprendendo com Deus, e foi um prazer, mais uma vez, estar com cada um de vocês. Que você e sua família fiquem na paz do Senhor, e eu aguardo vocês no domingo. Nós estaremos presencialmente lá na igreja,
na Rua Ildefonso Silva, 1514, na T3, bairro Nova Brasília, aqui em Paraná. Você que pode estar presencialmente, você é nosso convidado. Domingo às 18 horas. Mas se você não pode, não se preocupe. Você estará também sendo abençoado pela palavra do Senhor, podendo cultuar a esse Deus maravilhoso a partir das 19h30, pois o culto será transmitido também aqui neste canal via online. Então, fique na graça e na paz do Senhor. Receba o meu abraço a você e a toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Até mais!